Fala pessoal, beleza? Então vamos gravar aqui mais uma questão de física, né, do PISME 2020, módulo 2, PISME 2. É a última questão da parte física, questão discursiva. Tranquilo? Também mais uma questãozinha aberta. Então a questão diz o seguinte: recipientes fechados que contêm gases podem ser expostos a grandes variações de temperatura. Eles sempre devem ter uma válvula de segurança que se abre de modo a evitar que a pressão interna se aproxime da pressão máxima que eles resistem. Considere uma panela de pressão tampada contendo 1 mol de gás ideal monoatômico. Então já nos deu lá que N é igual a 1 mol. Beleza? Número de mols. Inicialmente, a pressão atmosférica. Então, a pressão inicial, ou P0, é 1 atm, pressão atmosférica. E a temperatura de 27 graus Celsius. Então, a temperatura inicial, 27 graus Celsius. Esse gás é aquecido até alcançar a temperatura, então 27 até alcançar a temperatura de 177. Então, a temperatura final, 177 graus Celsius. Se for necessário, considere 1 atm 10 a quinta Pascal. Então, 1 atm 10 a quinta Newton por metro quadrado, ou Pascal, né? R, 8,3 Joule por mol Kelvin. O zero Kelvin é menos 273. E a energia interna de um gás monoatômico, então, U, energia interna de um gás monoatômico, 3 meios de nRT. Tranquilo? Então, a letra A ele fala o seguinte: determine, então a letra A, fazer por aqui mesmo. A letra A ele quer o quê? Determine a variação de pressão do gás contido na panela devido ao aquecimento. Então, a primeira coisa ele quer a variação de pressão devido ao aquecimento e a quantidade de calor fornecida ao gás, e também ele quer a quantidade de calor que é fornecido a esse gás durante esse aquecimento. Então, o problema é o seguinte: a gente tem uma panela de pressão, a gente vai aquecer essa panela de pressão de uma temperatura de 27 até 177, e esse gás ele vai receber uma quantidade de calor, né? E essa quantidade de calor vai ser convertida em energia interna e também em pressão, beleza? Essa tentativa de expansão lá dentro vai causar um aumento da pressão, beleza? Então, o que a gente tem? Tem uma panela de pressão. Panela de pressão com gás lá dentro, certo? Gás lá dentro. E isso daqui está recebendo uma certa quantidade de calor, que é o que ele quer também que a gente calcule. A primeira coisa aí do nosso problema é perceber que a panela de pressão ela tem paredes fixas. Então, a gente está trabalhando aqui com um gás em um volume constante. Se estamos trabalhando com gás em volume constante, então a gente acaba trabalhando com a transformação isovolumétrica. Beleza? Uma transformação isovolumétrica. Não vai alterar o volume. Pensando nisso, a gente pode partir da equação dos gases lá, né? PV é igual a nRT, equação dos gases ideais. Da onde a gente tira que P1, V1, T1 é igual a P2, V2, T2. Se estamos trabalhando com volume constante, esse volume é igual a esse. Ficamos, então, que para uma transformação isovolumétrica, P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Lembrando que, nesse caso aqui, a temperatura tem que estar em Kelvin. Tranquilo? Então, com isso daqui, ó, a gente consegue encontrar a pressão final, porque ele já nos deu a pressão inicial, nos deu a temperatura inicial e a temperatura final. Então, isso aqui eu tenho, isso daqui eu também tenho, esse daqui eu também tenho. Só preciso encontrar a pressão final.
e depois fazer a variação de pressão. Beleza? Então, a primeira parte do problema a gente já matou, que é usar o quê? Uma transformação isovolumétrica, a gente vai usar o famoso PVT Povetó. Tranquilo? Então, vamos ter aqui P1, quanto que vale P1? Vou fazer aqui de azul. Quanto vale P1? 1 ATM, ou 10 a quinta. Então, lembrando que eu estou usando P1. T1 é igual a P2, T2. Beleza? Então, 10 a quinta, que é a minha pressão inicial. Qual que é a minha temperatura inicial? 27 graus Celsius. Tomar cuidado que eu não posso usar em graus Celsius, né? Tenho que converter isso daqui para Kelvin. Como que eu faço a conversão? C é igual a Q menos 273. Então, o Kelvin é a quantidade de graus Celsius mais 273. Então, K é igual a C mais 273. Beleza? Então, aqui, ó, 27 mais 273. Isso daqui vai me dar... Vou apagar essa unidade aqui. 27 mais 273. Isso daqui vai me dar 300 Kelvin. Beleza? E 177 mais 273. Isso daqui vai me dar 450 Kelvin. Então, o primeiro tropeço aí que poderia acontecer, errar a unidade da temperatura. Então, substituindo aqui, vai ficar 10 a quinta dividido pela temperatura inicial, 300, é igual a pressão 2, que eu quero saber, a pressão depois, no final, dividido pela temperatura final, 450. Beleza? Com isso, a gente conclui que P2 é igual a 450 vezes 10 a quinta dividido por 300. Posso cortar esse zero com esse zero. Posso dividir aqui o 45 por 3 dá 15 e o 10 que está aqui embaixo fica 1,5. Isso é igual a 1,5 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. Então, achei aqui minha pressão final. Aí, tomar cuidado de não deixar isso daqui como resposta, né? A variação de pressão vai ser pressão final menos pressão inicial. Então, a variação de pressão vai ser... Qual que é a pressão final? 1,5 vezes 10 a quinta menos a pressão inicial. Qual que é a pressão inicial? 1 vezes 10 a quinta. Tá aqui, ó, 1 atm. Então, a variação de pressão vai ser 0,5 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado, que é a resposta do nosso exercício aqui, na letra A. Parte da resposta, né? Outra coisa que ele quer é a quantidade de calor que eu forneci, que o fogo ali, né, no caso, forneceu para a panela de pressão. Então, como que a gente vai fazer isso? Descer a tela aqui um pouco. A gente vai ter que lembrar do primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica nos diz o quê? Que a quantidade de calor fornecida para um gás, conservação da energia, né? A energia que eu dei para esse gás, parte dela é usada na energia interna para agitar as partículas e parte dela é usada para trabalho. Beleza? Então aqui a gente pode trabalhar com sinais e tal, mas em suma é isso. Eu forneci uma certa quantidade de energia, ela vai ser usada parte para aquecer, para movimentar as partículas e parte para realizar trabalho. Mas o que acontece na isovolumétrica? No volume constante. Volume constante não realiza trabalho, não expande nem contrai. Se está no volume constante, o trabalho é igual a zero. Beleza? Então, volume constante, trabalho é igual a zero. Se o trabalho é igual a zero, aqui da minha equação, ó, da minha primeira lei da termodinâmica, eu vou ficar aqui, a quantidade de calor é igual à variação da energia interna. Beleza? Então, como que eu posso calcular isso? Quantidade de calor é igual à variação de energia interna que ele me deu aqui, ó. Ele me deu a energia interna. A variação da energia interna é igual a 3 meios, constante, constante,
variação de temperatura. Beleza? Então vai ser 3 meios vezes o número de mols, vezes o R, vezes a variação de temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial. Tranquilo? Só vou descer mais um cadinho. Então, minha quantidade de calor vai ser 3 meios, meu número de mols, 1 mol, meu R, 8,3, e minha temperatura final foi 450, minha temperatura inicial, 300. Então, minha quantidade de calor, vai dar para colocar aqui do lado? Não, vou colocar aqui embaixo. Vai dar 3 meios vezes 1 vezes 8,3 vezes 150. Então, minha quantidade de calor vai ser 1867,5. Qual que é a unidade de calor? Joule. Beleza? Tá aqui atrás da minha cabeça. Já tiro já para vocês verem. Então, aqui, ó. Quantidade de calor, que é igual a 1867,5 joules. Beleza? Resolvemos então só a letra A. Esse vídeo vai ficar grande. Resolvemos a letra A. A letra B fala o seguinte. A B. Suponha que a válvula de segurança esteja obstruída. Assim que o gás atingir a temperatura, vou fazer aqui, ó, letra B. Assim que o gás atingir a temperatura de 177 graus, a gente aqueceu até 177, vimos que a variação de pressão ali dentro foi 0,5, né? Aí, agora a letra B. Está no 177, a pressão interna supera a pressão máxima suportada pela panela e a panela explode. A panela vai explodir, então ela vai fazer uma expansão desse gás muito rapidamente. Sendo assim, o gás experimenta uma súbita variação de temperatura. Considere o processo adiabático. Então, processo adiabático. Um processo adiabático, o que é característica do processo adiabático? Ele não tem variação de calor. É um processo que não tem variação de calor. O que significa não ter variação de calor? Não perder nem receber calor. Significa que, aqui, ó, se isso aqui for zero, a variação de energia interna é igual a menos o trabalho. Ou o trabalho é igual a menos a variação de energia interna do gás ali. Beleza? Não vai ter isso aqui, ó. Aqui vai ser zero. Uma transformação adiabática. Então, passando de uma temperatura inicial de 177 graus Celsius para uma temperatura final de 77 graus Celsius. Então, aí uma transformação adiabática clássica de expansão, onde ó, expande, diminui a temperatura. Tipo o exemplo do desodorante, né, que a gente usa muito. Calcule o trabalho total realizado pelo gás sobre as partes da panela. Então, mesma coisa, a gente vai usar a primeira lei da termodinâmica. Tranquilo? Então, a variação da energia interna é igual a menos o trabalho, ou o trabalho que ele quer é igual a menos a variação da energia interna. Como que a gente calcula a variação da energia interna? A gente já sabe, né? Então, vai ficar menos 3 meios de N, R, delta T. T final menos T inicial. Nesse caso, eu não preciso converter para Kelvin, a menos que você queira, né? Lembrando que a variação de temperatura em graus Celsius é a mesma variação em Kelvin. Então, não preciso, a menos que você queira. Tranquilo? Então, esse menos aqui, você vai ver que vai sumir. Numa expansão, o trabalho ali vai ser positivo. Vai sumir porque a temperatura final ela é menor do que a temperatura inicial. Então, meu trabalho vai ser menos 3 meios de N, que é o número de mols, 1, R, 8,3, vezes temperatura final, 77, menos a temperatura inicial, era 177. Então, o meu trabalho vai ser menos 3 meios vezes 8,3 vezes 77 menos 177 menos 100. Tranquilo? Eita, ficou atrás da minha cabeça. Vou tirar aqui. Menos 100. Beleza? Então, meu trabalho... Eita, nós. Meu trabalho é igual a menos 3 meios com menos aqui, ó. Vai ficar mais. Então, vai ficar um trabalho positivo.
de 1.245 joules. Beleza? Essa é a resposta da letra B. Então, esse exercício aí envolvia várias partes da termodinâmica. Deixa eu colocar aqui, vai aparecer. Isso, aí bem do ladinho. Então, esse exercício aí, ó, 1245, é o trabalho realizado por esse gás na hora que explodiu a panela de pressão. É um trabalho positivo porque é expansão. Eu tento fazer vídeos longos, mas eu tento explicar o conteúdo no meio do exercício. Vou tentar só resolver o exercício. Então, esse exercício aí, ó, envolvia vários conceitos da termodinâmica, né? Desde transformações gasosas até a primeira lei de termodinâmica, passando também por conversão de unidades. Para compensar que a discursiva 1 foi bem tranquila, a discursiva 2 veio aí para apertar um pouquinho. Beleza, galera? Então a gente terminou aí o PISM, a parte física do PISM de 2020. Qualquer dúvida vocês deixam aí no comentário, se quiser que eu faça alguma questão, sugestão de questão, vocês podem deixar aí. Valeu!